Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais pra galera que vai começar a faculdade agora, porque eu decidi contar como foi o meu primeiro dia de aula na universidade. Calma, não, eu não passei em medicina ainda, infelizmente, mas eu quero contar pra vocês como foi meu primeiro dia de aula na Universidade Federal quando eu passei, na verdade, em engenharia de bioprocessos. Eu já contei essa história acho que 1 milhão de vezes aqui no canal, que eu passei do terceiro ano pra engenharia de bioprocessos, e aí depois de um ano eu larguei pra voltar a fazer vestibular pra medicina, mas eu fiquei um ano lá e um ano é suficiente para você entender como é que funciona a universidade. Antes de começar, eu só queria avisar que vai ter muita variação de luminosidade nesse vídeo, porque eu tô gravando em área externa, então eu dependo do sol. Então fiquem tranquilos, e um mosquito agora. O meu primeiro dia de aula, na verdade, aconteceu em 2 vezes. Isso porque eu tive o primeiro dia como aluno na universidade, o primeiro dia de atividades lá dentro da universidade como aluno, e eu tive meu primeiro dia de aula do curso especificamente. Aqui na Federal do Pará eles têm um programa de nivelamento para todo mundo que acabou de entrar em cursos das ciências exatas. Então todas as engenharias, matemática, física, acho que química também, pessoal de... todo mundo que tem cálculo na grade curricular do curso participa desse programa de nivelamento. Não é obrigatório participar, mas eu quis. E ele se chama PCNA. Daí depois que teve a matrícula e tudo mais, eu descobri, na verdade, uma amiga minha que também tinha passado em outra engenharia me falou sobre esse programa. Eu me inscrevi e o primeiro dia de aula, se não me engano, foi em abril de 2016. E na verdade foi bem interessante nesse dia, porque eu lembro que a gente ia ter uma atividade, tipo, era o primeiro dia de todo mundo que tinha passado e ia fazer esse programa de nivelamento. E a gente tinha que ir lá pro auditório daquela área da universidade para todo mundo se conhecer, eles falarem um pouco mais sobre esse programa e como é que ia funcionar. E só que, se eu não me engano, essas atividades iam começar umas 10h30. Aí mais cedo eu lembro muito bem disso, porque eu tive que pegar um exame pra minha avó em algum lugar que era um pouco distante da universidade, e eu me perdi, eu não sabia direito que ônibus pegar, e eu lembro que eu desci muito longe de onde eu deveria descer, na verdade, e aí dentro da universidade eu ainda tive que andar pra caramba pra chegar no local onde era essa apresentação. E eu sou uma pessoa que suo muito, e tipo, eu acho que eu nasci no lugar errado, porque aqui em Belém é muito quente, faz muito calor o ano inteiro, toda hora, e eu andei pra caramba nesse dia, eu cheguei lá no espaço completamente suado. E o pior é que acho que mais umas 5 pessoas, além de mim, que eram da minha turma do terceiro ano do ensino médio, também tinham passado para alguma engenharia, e tinha um garoto lá que tinha passado para física, e tava todo mundo lá já na hora que eu cheguei, e aí eu fui recepcionado por eles todos suados, sem saber o que estava acontecendo. Então eu já passei uma ótima primeira impressão. Aí eu fiquei conversando com uma amiga minha que era da minha sala do ensino médio, do terceiro ano, e também a gente era amigo mais próximo, que inclusive é a Jéssica Lisboa, que não tá assistindo esse vídeo, mas ela vai se formar esse ano, ou no final desse ano, ou no começo do próximo ano, alguma coisa assim. Então parabéns, Jéssica. Mas eu lembro que ela tava super empolgada e tava falando, caramba, eu nem acredito que a gente tá aqui, não sei o quê. E eu lembro que eu tava gostando, né, da experiência de estar lá dentro da universidade como aluno. Eu já tinha ido lá algumas vezes e eu sempre ficava imaginando como seria quando eu estivesse lá como aluno, mas eu não estava tão empolgado quanto ela, e eu atribuo isso ao fato de que no fundo eu sabia que eu não queria estar fazendo aquele curso, que eu queria estar fazendo medicina. E eu tenho certeza que quando chegar no meu primeiro dia de aula, no meu primeiro dia de atividades dentro da universidade como aluno de medicina, eu vou estar a própria Jéssica Lisboa, super empolgado, abraçando até os pilares, porque na Federal daqui tem isso, né, tem várias passarelas, e aí essas passarelas têm os telhados e tem vários pilares, assim, que você anda, e aí nesse primeiro dia a gente andou por essas passarelas e aí a Jéssica abraçava os pilares, foi muito engraçado. Daí tá, esse foi o primeiro dia da apresentação desse curso de nivelamento, e aí acho que foi umas 2, 3 semanas que a gente ficou fazendo esse curso. Eu lembro que a princípio ele era integral, então era de manhã e de tarde. A gente tinha aula de matemática, física, química, matemática, física e química, e pra nivelar todo mundo ali, pra ficar todo mundo afiado naqueles assuntos básicos. E eu confesso pra vocês que eu não aproveitei muito esse curso, porque eu eu comecei indo direto, então eu ia de manhã e de tarde e cumpria todo o horário, assistia as aulas e tudo mais. Mas aí quando foi chegando mais pro final, que eu já tava quase começando as atividades do meu curso mesmo, eu já tava quase não indo, eu ia só de manhã e não voltava à tarde, ou então eu ia só de tarde. Tinha vezes que eu ia e não ia pra aula, ia conhecer a universidade. Então, assim, me julguem, mas eu confesso que eu fiz isso.
E foi inclusive por isso que hoje em dia, assim, você pode me contratar para ser o teu guia dentro da Universidade Federal do Pará, porque eu conheço aquela universidade toda e, assim, é enorme lá, é realmente uma cidade universitária, porque é muito grande, tem muitos institutos. Mas durante esses momentos em que eu matei aula lá no PCNA, eu usei para conhecer a universidade inteira, então hoje em dia eu sei aquilo de cor. Outra coisa interessante foi que eles dividiam a gente em turmas, dentro desse curso de nivelamento, eles dividiam a gente em turmas por ordem alfabética das engenharias. Então eu fiquei numa sala em que estava o pessoal da minha engenharia de bioprocessos e o pessoal da engenharia biomédica. Inclusive dei sorte porque era a engenharia lá da Jéssica, que eu já conhecia. Aí eu lembro que eu fiquei lá conversando com ela, eu fiz um amigo também de engenharia civil, que tava lá, ele era o único de engenharia civil que tava nessa turma, e um outro pessoal de engenharia biomédica também, mas eu quase não fiz amizade com ninguém do meu curso. E eu sinceramente tenho a impressão de que desde aquela hora, alguns deles ou não foram muito com a minha cara, ou realmente estavam indiferentes a mim. Foi meio chato, porque todos eles já tinham ali se conhecido na época da matrícula e tudo mais, ainda teve isso. Eu demorei a me enturmar com o pessoal do meu curso, porque antigamente a UFPA tinha 2 processos, o que ela tem hoje, que ela usa as notas do Enem, mas tem que se inscrever de forma separada, e ela também participava do SISU. E eu tinha passado para engenharia de bioprocessos pelo SISU, porque no processo normal eu tinha me inscrito em medicina. E aí o meu dia da matrícula foi diferente do dia da maioria das pessoas que estavam no curso. Então, eles todos tiveram esse momento de se conhecer no dia da matrícula e eu não, porque eu me matriculei em um dia diferente, eu não falei com ninguém, na verdade. E fica aí até como dica pra vocês, se você é do tipo que gosta de se enturmar com todo mundo, já procura o pessoal do teu curso, faz amizade, porque esses momentos iniciais são bem importantes. Daí tá, as semanas foram passando e aconteceu de que o final desse curso de nivelamento coincidiu com o começo das aulas do meu próprio curso. E aí eu realmente faltei essas últimas aulas do curso de nivelamento e por conta disso eu nem recebi as horas, porque se eu não me engano, esse curso ele te dava 60 horas, alguma coisa assim, 60 ou 80 horas de atividade extra. Se você concluísse ele, eles iam te mandar o certificado. E para vocês que vão começar a universidade agora, isso é uma coisa que vocês vão ouvir muito, porque quando chegar no final do curso, vocês vão ter que entregar documentos que comprovem que vocês tiveram horas extras, de atividades extras. Cada curso tem uma quantidade determinada de horas, então isso é muito importante, porque nem sempre a gente consegue pegar horas, porque para isso você tem que ir em palestra, apresentar trabalho, ir em seminário, um monte de coisa. E aí eu já tive a oportunidade de começar o curso já com 60 horas, que é bastante coisa, e eu não peguei, se eu não me engano eu peguei 20 horas só. Daí tá, eu tive o meu primeiro dia de aula, que foi realmente onde eu entrei numa sala para ter aula relacionada ao meu próprio curso. Aí a primeira aula que a gente teve foi alguma coisa relacionada a bioquímica de alguma coisa da Amazônia, aquele, né? Super interessado no curso, eu não lembro de nada. Mas era alguma coisa relacionada à bioquímica de não sei o que da Amazônia. E era o professor Rafael Bittencourt, se eu não me engano o nome dele. E essa nossa primeira aula, ela foi... Porque assim, na universidade a gente não tem uma sala fixa. Dependendo do professor e da matéria, a gente tem a nossa aula em alguma sala de aula específica. E essa nossa primeira aula foi numa sala super legal, que era onde tinha umas bancadas pra galera utilizar microscópio e tudo mais. E eu fiquei super animado, achando que todas as aulas iam ser parecidas com essa, e no final das contas a gente já chegou a ter aula numas salas bem ruins. Mas uma coisa que aconteceu nesse primeiro dia foi que eu sentei, né, na ponta de uma dessas bancadas, que tinham várias cadeiras, e aí do meu lado sentou uma moça durante a aula inteira, e eu não falei com ela, eu simplesmente fiquei no meu celular, nos momentos que a gente não estava dando aula, eu nem falei, nem me predispus a falar com ninguém durante esse dia. Isso foi o começo de uma história interessante até, porque quando chegou no final da aula, eu estava sentado num banco lá na área de convivência da universidade, e essa moça sentou do meu lado e falou assim: "Oi, o meu nome é fulano de tal", o nome dela é Eunice. "Oi, meu nome é Eunice e eu sentei do teu lado durante a aula inteira e tu nem falaste comigo", assim, me confrontou mesmo. E eu falei: "Ah, desculpa, é porque às vezes eu sou meio antissocial mesmo, desculpa não ter falado contigo, mas o meu nome é Felipe e tal". E eu tô contando isso pra vocês porque a Eunice também tinha o sonho de fazer medicina. Ela já tinha começado alguns outros cursos, naquela época ela tava uns 4 anos tentando medicina, se não me engano. E ela tinha começado engenharia de bioprocessos, só que ela continuava estudando para medicina. Eu fui descobrindo... Ai, esses pombos não param. Mas eu descobri isso porque ao longo do curso a gente foi ficando bastante amigo, e aí eu vi que ela me contou, na verdade, que ela também tinha o sonho de fazer medicina e que ela estava tentando já há algum tempo, que ela tinha começado engenharia de bioprocessos, mas que ela continuava estudando para o vestibular de medicina. E aí, já pulando para bem depois, é uma história interessante porque
a gente largou o curso em épocas muito próximas. Ela saiu do curso primeiro, e aí passou mais uns 2 meses, eu saí depois, e aí a gente continuou se falando mais ou menos, mas a gente perdeu um pouco daquele contato diário. E aí quando foi em 2019, não, no começo de 2019, saiu, né, as notas do Enem, e aí começaram a postar no Instagram as pessoas que tinham tirado nota 1000 na redação, e a Eunice foi uma dessas pessoas. Em 2019, ela foi a única pessoa daqui do Pará que tirou nota 1000 na redação do Enem, e aí ela passou em medicina, tá lá cursando, se eu não me engano ela vai pro segundo semestre agora, e tá super feliz, e eu tô super feliz por ela, porque eu pude conhecer a história dela, e é muito inspiradora. A Eunice também foi uma pessoa que estudou em casa pra fazer vestibular, tirou uma nota incrível no Enem, se eu não me engano ela tirou 780 de média geral, 1000 na redação, e passou, tá cursando medicina agora, que é o sonho dela, e fica de inspiração para todos nós, porque ela foi uma pessoa que ficou durante anos tentando, nunca desistiu, independente dela ter tentado fazer outras coisas ou não, mas ela continuou na meta dela e conseguiu. Basicamente foram esses os meus 2 primeiros dias de aula na universidade, no curso de engenharia, e assim, se eu tenho uma dica para dar para vocês que vão começar a aula agora, que vão ter o primeiro dia de aula, geralmente começa agora em fevereiro, março, no final de fevereiro, no começo de março, as aulas na universidade, é que tá todo mundo numa situação nova, então não tenha medo de, sabe, sair falando com as pessoas e conversar